Bem, pessoal, estamos aqui para mais uma aula de matemática, dessa vez sobre matriz, a primeira parte de matriz, tá certo? Para que todos fiquemos mais legalzinho, então vamos começar. Matriz, introdução à matriz, tá? Então, o que é uma matriz? Uma matriz nada mais é do que uma tabela. Então, toda vez que vocês virem uma tabela, seja ela do que for, ela pode ser transformada em uma matriz. Então, observando a tabela que a gente tem aqui, a gente tem matemática, inglês, história e português. A gente tem o nono ano, primeiro ano, segundo ano e terceiro ano do ensino médio, tá? Nono ano sendo do ensino fundamental, é claro. Então, a gente tem a média de notas, tá? Então, a média de notas do nono ano foi 6 em matemática, tá? A média de notas do nono ano em inglês foi 8, a média de notas do nono ano em história foi 9, a média de notas do nono ano em português foi 7. E assim sucessivamente, cada uma delas vocês já perceberam. Toda vez que eu chegar aqui, ver uma tabela dessa, e eu pegar somente as numerações, tá? Dadas as linhas exatas que elas estão e as colunas exatas que elas estão, a gente forma isso, transforma isso em uma matriz. Então, veja só, isso aqui, essa linha aqui, tá? Isso aqui a gente vai se transformar em uma linha da matriz, ok? Essa daqui também vai ser a segunda linha da matriz, essa aqui é a terceira linha da matriz, essa aqui é a quarta linha da matriz. Nas colunas a gente tem matemática, então aqui é a primeira linha, a primeira coluna vai ser a coluna de matemática, a segunda coluna vai ser a coluna de inglês, a terceira coluna vai ser a coluna de história e a quarta coluna vai ser a coluna de português. Então toda vez que vocês verem uma tabela formada desse jeito, seja lá com que for os caracteres, é tipos de comida, o que gosta, não sei o que, e tiver os números lá dentro, quando tiver aqueles números ali a gente pode transformar em uma matriz. Então a matriz nada mais é do que é uma tabela organizada em linhas e colunas, formato M por N. Então M por N, onde M é o número de linhas e N é o número de colunas, tá? Toda vez que vocês tiverem uma matriz, obviamente a gente tem o número de linhas dela e o número de colunas, ok? A função da matriz nada mais é do que relacionar os números, os dados dali e nos dar uma visão mais ampla das coisas e a gente poder também relacionar com outras matrizes que vocês vão ver mais à frente, tá? Os números de posse da matriz são chamados de elementos da matriz. Então, tipo, cada númerozinho desse aqui, a gente chama de elemento da matriz. Cada elemento desse vai ter uma nomenclaturazinha básica que a gente vai ver a seguir. Então é o seguinte, aqui está a representação de uma matriz no geral, tá? A matriz no geral ela tem essa representação aqui, então eu tenho a matriz A sendo igual a A11, então é o A, o elemento A1. Se a gente voltar aqui, se a gente transformar isso aqui em matriz, a gente teria a matriz A seria igual. Esse 6 aqui é justamente o A11, que é o A que está na primeira linha, primeira coluna, ok? Então eu tenho que o primeiro termo da primeira linha, primeira coluna, ele é representado por A11. Primeira linha, segunda coluna, A12. Primeira linha, terceira coluna, A13, até o infinito. Quantas colunas a gente quiser, a gente vai colocando aqui, aí vai até o A1N, ok? Mesma coisa serve descendo. O A21 é o número que está na segunda linha, primeira coluna. Lembrando sempre, o primeiro termo, o primeiro númerozinho é o número da linha. E o segundo númerozinho é o número da coluna. Então, o A21, segunda linha, primeira coluna. O A31, terceira linha, primeira coluna. E assim sucessivamente até o M1, que é a última linha possível, imaginada, e primeira coluna, que vai também até o AMN, que é o final da matriz, ok? Então isso aqui é uma anotação geral da matriz, é como a gente vê no geral, tá? Uma matriz em si ela pode ser escrita desta forma assim. Lembrando que a matriz é sempre escrita de letra maiúscula, tá? O conjunto que representa a matriz, ou o nome da matriz é sempre a matriz A. Então a matriz A é o A é maiúsculo. Matriz B, o B é maiúsculo, matriz C, o C é maiúsculo, e toda vez que a gente der uma letra para uma matriz, essa letra tem que estar em letra maiúscula. E o MN, tá? São o número de linhas e o número de colunas, como eu já havia dito. Outra coisa, uma maneira simplificada de ver isso que a gente está vendo aqui nessa fotinha aqui,
é essa forma aqui. Então, observação, a matriz A pode ser escrita como A e J, onde I e J é o local que o elemento está. Então, esse I e J nada mais é do que esse 1, nada mais é do que esse 2, 3, nada mais é do que esse 3, 2, e assim sucessivamente, tá? É esse I e J, a posição do elemento. M por N é o número de linhas da matriz e o número de colunas da matriz, beleza? Isso aqui é uma maneira geral de você ver isso aqui em forma miniatura, tá? Isso aqui em forma miniatura dá isso aqui, A igual a I, J, M por N, beleza? Então vamos lá aos primeiros exemplos. Então nesse primeiro exemplo a gente vai fazer o seguinte, abri a coisa errada. A gente vai fazer isso aqui, pronto. Joguei aqui no Paint para a gente poder resolver alguns exemplos. Então vamos lá, determina a matriz A e J 2 por 2, tá ok? A e J é igual a 2I mais J. Repare só, como é que eu resolvo isso? Como é que eu resolvo isso aqui? Eu resolvo da seguinte forma. Olha só, a matriz A vai ser igual. É uma matriz 2 por 2, então ela tem duas linhas e duas colunas, tá? Então eu vou ter a matriz 2 por 2, então eu tenho a matriz A 1, eu vou ter o A 2, 1. Desculpa o garrancho aí, mas depois a gente melhora, tá? Então a gente vai ter a segunda linha que é o A 2, 1, e na segunda linha a gente também vai ter o A 2, 2, beleza? Então a gente vai ter esses quatro elementozinhos aqui. E como é que eu vou saber qual o valor de cada um deles? O valor de cada um deles é dado por essa coisinha que foi escrita aqui. Então A e J é igual a 2 I mais J. Então o A, tá? O A 1, ele vai ser escrito, tá? Como 2 vezes. Em primeiro lugar é o I. Lembrando que, né, I e J, então o primeiro termo é esse primeiro termo que está aqui. Então 2 vezes 1 mais o J, que é o próprio 1. 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 1, 3. Então isso aqui é 3. Então esse primeiro elemento aqui é o 3. O A 2, 1. Ó, lembrando que tem um errinho aqui, ó. Isso aqui não é A2, 1. Quem fez isso errado aqui não foi eu, não. Vocês que me fizeram errar aqui. Isso aqui é o A1, 2, tá? Primeira linha, segunda coluna. Então o A2, 1, que é esse termo aqui, vai ser igual ao 2, tá? Vezes o I, que é 2. Então 2 vezes 2, mais 1, que é a coluna, ok? Que é a primeira coluna. Então esse termo aqui vai ser igual a 2 vezes 2 dá 4, mais 1, 5. Então esse terminho aqui é o 5. O próximo a gente vai fazer o A1, 2. O A1, 2 vai ser igual a 2 vezes, o primeiro termo é o I, então é o primeiro termo que está aqui. Então 2 vezes 1 mais 2. 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. Então eu sei que o termo que vai aqui é o 4. E o último termo é o A índice 2, 2. É o A2, 2. Que é o mais fácil, é o mais facilzinho para fazer. O A2, 2 vai ser igual a 2 vezes 2 mais 2. Então o A2, 2, tá? 2, 2 vai ser igual a 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 2, 6. Ok? Então eu tenho 3, coluna 1, eu tenho 3 e 5, coluna 2 eu tenho 4 e 6. Então isso aqui vai ser igual a coluna 1 eu tenho 3 e 5. Coluna 2 eu tenho 6, 4, né? E 6. Beleza? Essa é a matriz da primeira questão. Beleza? Bem facinho, bem tranquilinho, nada demais. Agora eu peço um favor a vocês.
Antes de eu continuar a responder, vocês pausem o vídeo e tentem resolver as outras questões. Por quê? Para facilitar o esqueminha. Porque não adianta nada eu ficar respondendo e vocês vendo eu respondendo. No final das contas, vocês aprenderam nada. E vão dizer que a culpa é minha. Ah, o professor não ensinou direito. Porque eu não aprendi foi nada. Lógico, você não fez nada, né? Então você não aprendeu. Óbvio, ficar vendo não vai aprender não. Vocês vão ter que se virar, tá? Então vocês vão se virar para fazer. Ó, vou fazer um tracinho mais bonitinho, olha. Eita, vi sinal. Olha como fica mais bonitinho, né? E é uma matriz 3 por 5 por 7. Vixe, meu pai eterno. Quando foi com isso tudo? 5 por 7. Eu acho que assim tá bom. Se não tiver bom, depois a gente ajeita. Vai ajeitando. Então 5 por 7. Eu sei que o primeiro termo é o A. 5 por 7 ele está dizendo que eu tenho quantas linhas? 5 linhas, tá? Então eu vou ter 5 linhas. E eu vou ter 7 colunas. É coluna que só a frente. Então vamos lá. O A1, 1. O A1 vai ser igual a... Sempre que ele vai ser o A e J, tá? Então cada elemento vai obedecer uma dessas duas ideias. Se I mais J é par, então eu boto I menos I ao quadrado. Se I mais J for ímpar, então eu boto 2 vezes I vezes J, ok? Então vamos lá. 1 mais 1, 1 mais 1 é 2. E 2 é par. Se 2 é par, então eu vou usar o menos I ao quadrado. Então eu boto menos. O I é o primeiro termo, então 1 ao quadrado. E quanto eu tenho quando eu tenho menos 1 elevado a 2? Tá? Menos 1 elevado a 2. Lembrando que isso aqui vai ser igual a menos 1. Para quem estava com dúvida. Isso aqui é menos 1, tá? Então meu primeiro termo aqui é o menos 1. Vou ter que botar pequeno. Menos 1. Por que, professor, menos 1 se der elevado a 2? É para ser 1. Não, veja só. Veja o seguinte. Isso aqui só vai ser 1 se tivesse escrito dessa forma. Se ele tivesse escrito dessa forma, isso seria 1. Por quê? Porque quando eu coloco entre parênteses, significa que o sinal também está sendo elevado à potência. Porém, na questão, eu não coloquei o sinal elevado à potência. Se o sinal não está elevado à potência, o sinal continua. Então, menos continua. O 1 é que é elevado à potência. Beleza? Para tirar a dúvida de vocês. Então, vamos lá. Continuando, a gente tem o... Continuar na linha, tá? Lembrando que eu vou ter 7 colunas. Então, é o A índice 7. Meu Deus do céu, é o A infinito. 2 vai ser igual. 2 mais 1 é 3. E 3 é ímpar. Se 3 é ímpar, então eu uso essa coisinha aqui. Então vai ser 2 vezes o I, que é 1, vezes o J, que é 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 1, o próprio 4. Beleza? Então vamos para o próximo. O A, índice 1, 3. O A índice 1, 3. O A1, 3 vai ser 2. Vai ser o seguinte. 1 mais 3 dá 4. 4 é par. Se 4 é par, então vai ser menos 1 elevado a 2. Lembrando que é sempre o I que vai. Então nessa linha, sempre vai, toda vez que for par, a gente vai usar esse treco aqui, que vai dar sempre menos 1. Então aqui a gente tem 4, tá? A gente já tem outro menos 1 que é infinito aqui que vai aparecer. Meu Deus. Beleza? O próximo é o A, índice 1, 4. O A1, 4 vai ser igual a 1 mais 4, 5. 5 é ímpar. Se é ímpar, é 2 vezes I vezes J. Então vai ficar 2 vezes o I, que é 1, vezes o J, que é 4. Então eu vou ter 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 4, 8. Então aqui eu tenho o 8. Ih, rapaz, eu acho que não vai dar espaço não, porque haja número aqui. Só foi só 4, ainda tem até 7, então haja número aqui, viu? O A, índice 1, 5. Para quem não entendeu ainda
a regrinha que eu estou utilizando aqui, eu vou apagar essa parte aqui porque vai dar maior, então não vai adiantar nada aí. Para quem não entendeu a regrinha é o seguinte: toda vez que você tiver dois números ímpares, vai dar sempre par, ok? A soma vai dar sempre par. Toda vez que a gente tiver dois números pares, a soma também vai dar sempre par. Toda vez que a gente tiver ímpar e par juntos, aí a gente vai ter sempre ímpar, beleza? Então esse é o padrão para fazer esse negocinho aqui. Então aqui eu tenho 1 que é ímpar, o 5 também é ímpar. Então eu já sei que eu vou cair em um número par. Então eu já sei que vai ser menos 1. Beleza? Eu não vou fazer de novo porque vocês já entenderam já que vai dar sempre menos 1. Então aqui o próximo é menos 1. O próximo, o penúltimo da linha, vai ser o A16. O A16 vai ser um número ímpar e um número par. Um número ímpar com um número par dá um número ímpar. Então eu vou ter 2 vezes 1 vezes o J, que é 6. 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 6, 12. Então tá aqui o 12, a gente joga o 12zinho aqui em cima, de maneira que fique bonitinho também, né? Não faz esculhambar o roleirão. Então 12 aqui em cima, beleza? Beleza. Depois disso, a gente tem o próximo, que é o A índice. Depois disso a gente tem o A índice último da linha, né? Que é o A índice 17. O A índice 17, a gente tem dois números ímpares. Se os dois números são ímpares, eu já sei que vai dar um número par. Então isso aqui é menos 1. Só é lançar o menos 1 lá e ser feliz. Beleza? Pronto, com isso eu fiz a primeira linha. Mas só isso, rapaz, já fez isso tudo depois, né? Fazer o quê? O trabalho, né? O trabalho enjoado. Pronto. O próximo segue o mesmo padrão. Então o que é que vai acontecer? A gente vai ter o... Aqui é sempre um... Aqui é sempre um, não. Aqui é sempre... A linha é 1, né? Então aqui é sempre 1 em primeiro. Ó, deixa eu fazer assim, ó. 1. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7. Aí aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? Então aqui tá a quantidade de linhas, são 5 linhas, tá? 5 linhas e 7 colunas, aqui é a quantidade de colunas. Isso aqui é só para facilitar pra gente fazer e entender o que eu tô fazendo aqui. Para não precisar estar fazendo toda hora. A int 1, a int 2. Então vocês já vão entender já diretamente o que é que está sendo feito. Beleza? Então eu tenho linha 1. Primeiro termo A11, tá aqui. O A12, o A13, 14, 15, 16 e 17. Beleza? Então vamos lá. O próximo é 21. 21 que acontece? Par com ímpar. Par com ímpar dá um número, exatamente, um número ímpar. Par com ímpar dá um número ímpar, então dá 2 vezes 2, né? Porque o i agora é 2, vezes 1. 2 vezes 2, 4 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 1, o próprio 4. Então aqui eu já sei que deu 4. Beleza? Aqui eu vou ter 2 e 2. 2 e 2 são dois números pares. Quando eu tenho um número par, o que é que acontece? Exatamente. Se o número é par, significa que eu vou usar o i elevado, menos i elevado a 2. Então, menos, o i é a linha, então 2 elevado a 2. Menos 2 elevado a 2 dá menos 4. Então, toda vez que o número for par, eu vou encaixar um menos 4zinho para ficar bonitinho. Beleza? Então, vamos lá. O próximo é o 2, 3. Número ímpar com número par. Número ímpar com número par gera um número, exatamente, um número ímpar. Um número ímpar, então eu vou ter que fazer 2 vezes o i, que é 2, porque é na linha 2, e o j, que é a coluna 3. Então eu vou ter 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Beleza? Então aqui a gente vai postar o 12. O próximo é o 2 e 4. 2 e 4, dois números pares. Dois números pares vira par.
Como o par, a linha é sempre a mesma, então o número é sempre o mesmo. Então aqui é menos 4. Beleza? O próximo é 2 e 5. 2 e 5, a gente tem um número ímpar. Então lá vamos nós fazer 2 vezes a linha que é o próprio 2, vezes o 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então aqui eu tenho 20. Beleza? Coisinha linda. O próximo é 2 e 6. Dois números pares. Então a gente encaixa o menos 4 diretamente, que a gente já sabe, já que está menos 4. 2 e 7. 2 e 7, um número par com um número ímpar. Número par com número ímpar, a gente vai fazer 2 vezes 2 vezes 7. 2 vezes 2, 4 vezes 7. 4 vezes 7. 4 vezes 7 dá 28. É isso? Então a gente põe o 28 aqui para ficar bonitão. Beleza? Pronto. Na terceira linha, a gente vai ter o seguinte. Na terceira, aperto o del aqui e aperto o del aqui. Na terceira, a gente vai ter a mesma estruturinha, a mesma coisa, tá? Então, na terceira, a gente vai ter o seguinte, ó. 3 e 1, dois números ímpares. Então, dois números ímpares dá um par. Então, eu vou ter o menos 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 dá 9. Então, vai ter menos 9. Então, aqui é menos 9. Ok? Menos 9. O próximo, depois disso, vai ser o menos... para que você não fique aqui zoadando dizendo que tá surdo. Então tá lá. Menos 9. O próximo é 3 e 2. Número par com número ímpar dá um número ímpar. Então vai ter 2 vezes 3 vezes 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 6 vezes 2, 12. Então aqui eu tenho 12. Então aqui a gente encaixa o 12. Beleza? O próximo depois do 12 é o... Depois do 2 é o 3. Dois números ímpares dá menos 9. Agora eu tenho 3 e 4. Então 3 e 4 vai ser 2 vezes 3 vezes 4. 2 vezes 3, 6 vezes 4. 6 vezes 4. Exatamente, 24. Então aqui a gente vai ter o 24. Ok? O próximo vai ser 3 e 5. 3 e 5, dois números ímpares, menos 9 aqui, para ficar bonitinho. 3 e 6, número par com número ímpar vai dar um número ímpar. Então 2 vezes 3 vezes 6. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 6, 36. Então aqui a gente põe o 36. Beleza? E aqui a mesma coisa, número ímpar com número ímpar, isso aqui dá menos 9. Ok? Tranquilão, tranquilão. Já fizemos essa parte, vamos para a parte de baixo. 4 e 1. 4 e 1 é um número ímpar. Porque 4 é par e 1 é ímpar. Então, a gente vai ter o seguinte. Se o 4 é par, tá? Se o 4 é par e o 1 é ímpar, então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer isso aqui só. Somente isso. Meu Deus. Vamos lá. Se o 4 é par, tá? E o 1 é ímpar, então a gente vai fazer o seguinte. 4, ímpar com par dá ímpar. Então a gente vai usar o 2 vezes. A linha agora é o 4. Então 4 vezes 1. 2 vezes 4 dá 8. Então a gente encaixa o 8 aqui. Depois a gente vai ter o 4 e o 2. Dois números pares continua como par. Então vai ser menos 4 elevado a 2. E 4 elevado a 2 dá 16. Então isso aqui dá menos 16. Então eu vou botar um menos 16 aqui. Pra ficar bonitinho, Dudu. Bonitinho. Beleza? Então dá 16. O próximo vai ser o 4 e 3. 4 e 3. O 4 e 3 a gente vai ter o 4 como termo, tá? Então o primeiro termo é 4.
e o depois é o 3. Então vou ter 2 vezes 4 vezes 3. Já que número par com número ímpar dá um número ímpar. Então 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. Então aqui está o 24, bonitinho. Beleza? O próximo é 4 com 4. Isso aqui dá menos 16, para que fique bem claro. O próximo é o 4 e o 5. 4 e 5, par e ímpar, então 2 vezes 4 vezes 5. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 5, 40. Então a gente encaixa o 40 aqui. O próximo é 4 e 6. 4 e 6, números pares, menos 16. Tá? E o próximo e o último é par com ímpar, 4 e 7. 4 e 7, então a gente tem que fazer 2 vezes 4 vezes 7. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 7, 56. Então a gente encaixa aqui os 56. Beleza? Beleza. Acontece o seguinte, pessoal. Ó, a ideia era só achar esses dois. Eu quis mostrar mais ou menos como seria para achar toda a equação, beleza? A ideia era só achar o A32 e o A42. Então eu poderia já ter parado já, porque eu já achei quem é o A32 e o A42. O A32 nada mais é do que o A que está na terceira linha, segunda coluna. Tá aqui, ele é o 12. O A32 é igual a 12. Beleza? E o A42 é o que está na quarta linha, segunda coluna. É o que está logo abaixo do A32. Então o A42 vai ser igual ao menos 16. Esses são os dois valores que a gente necessita saber, tá? Então tudo que eu demonstrei aqui era só para mostrar como é que faz a matriz como um todo, tá? Se você tivesse que achar a matriz, seria dessa forma. Mas para achar esses dois números, simplesmente basta fazer isso aí, ok? Se vocês quiserem, vocês continuam e faz o A5, a linha 5, que é para ficar bonitinho. Para que todo mundo diga, olha, fizemos tudo, hein? Beleza, beleza. Então vamos agora para diretamente, tá? Agora eu não vou fazer tudo não, eu vou ser direto, tá? Então vamos lá. A próxima é, determine a matriz B, sabendo que B e J é igual a 3 sobre 2, então eu tenho a matriz B, tá? Então eu tenho, vamos lá, matriz B, ela vai ser escrita como uma 3 por 2, tá? Então eu vou ter 3 linhas e 2 colunas. Lembrando sempre que ela é B e J, e ela vai respeitar essa regrinha aqui, B e J igual a I menos J, tudo isso elevado ao cubo. Então vamos lá. Então eu sei que ela vai ter 3 linhas e 2 colunas. Então eu vou ter o A1, óbvio, primeira linha, primeira coluna. Eu vou ter o A1, primeira linha, segunda coluna, o A1, 2, ok? Lembrando que eu só tenho 2 colunas, então eu só vou ter até aí. O A não, o B. Me desculpem. Isso aqui não é A não, só tá? A gente tá trabalhando a matriz B. Então aqui é a matriz B. Então aqui é o B. E aqui também é o B. Beleza? Depois eu vou ter o B 2, 1. Depois o B 2, 2. Beleza? E assim sucessivamente até o B2, 1, o B3, 1 e o B3, 2. Então vamos lá. Quando for B1, B1 vai ser 1 menos 1 elevado a 3. 1 menos 1, 0. 0 elevado a 3, o próprio 0. B1, 2. B1, 2 vai ser 1 menos 2 elevado a 3. 1 menos 2 dá menos 1. Então eu vou ter menos 1 elevado a 3, ok? Toda vez que a potência é ímpar, tá? Não importa se o número é negativo ou positivo, tá? O sinal sempre será o mesmo ao sair. Então, se a potência é ímpar, então eu vou ter o menos 1 elevado a 3 é o próprio
1. Beleza? O próximo eu tenho B2, 1. Então eu vou ter 2 menos 1 elevado a 3. Aí eu vou ter 2 menos 1 dá 1 elevado a 3. E 1 elevado a 3 é o próprio 1. Beleza? E embaixo a gente vai ter 2 menos 2 elevado a 3. Então eu vou ter 2 menos 2 dá 0. E 0 elevado a 3 é o próprio 0. Beleza? E por fim a gente vai ter o B3, 1 e o B3, 2. Beleza? B3, 1. B3, 1 vai ser 3 menos 1 elevado a 3. E o B32 vai ser 3 menos 2 elevado a 3. Tá? Então vamos lá. 3 menos 1 dá 2. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Então 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então aqui eu tenho 8. 3 menos 2 dá 1. E 1 elevado a 3, como a gente já viu, é o próprio 1. Então a gente vai ter o seguinte matriz aqui, tá? Então a gente vai ter a seguinte matriz. A matriz vai ser 0. Na linha 1 a gente vai ter 0 e menos 1. Na linha 2 a gente vai ter 1 e 0. Na linha 3 a gente vai ter 8 e 1. Essa é a minha matriz B, ok? Vejam se vocês conseguiram encontrar essa mesma matriz que eu. Essa é a matriz B, beleza? Alguma dúvida? Espero que não. Então vamos lá, ó. O próximo é o item 4 aqui. Esse item 4, a gente vai fazer o seguinte. Está na matriz A e J, 3 por 3, onde A e J é igual a I ao quadrado mais 2J menos 5. Calcule. Veja só, da outra vez, como eu falei, eu fiz a matriz inteira para vocês verem como é e tal, ficar bonitinho, para todo mundo, que legal. Agora eu vou diretamente no ponto. Então vamos direto no ponto para resolver logo isso aqui. A12 é o que eu quero. Eu quero saber quem é o A12. Como é que eu sei quem é o A12 diretamente? Não é I e J? Então segue esse padrão aqui. Então é 1 linha elevada a 2 menos 2 vezes a coluna, tá? Menos 5. Isso aqui é um mais, tá? É mais aqui. Então pronto, eu tenho que calcular isso aqui. Então 1 elevado a 2 é o próprio 1. Mais 2 vezes 2 eu tenho 4. Menos o 5. Ok? Então 1 mais 4, 5. 5 menos 5, eu tenho 0. Pronto. Esse é o A12. Já achei quem é o A12. Para achar quem é o A32. O A32 eu vou ter linha elevado a 2 mais 2 vezes a coluna menos 5. Então eu vou ter 3 elevado a 2, eu tenho 9. Tá? Mais 2 vezes 2 eu tenho 4. Menos 5. 9 mais 4 eu tenho 13. 13 menos 5. 13 tira 5, eu tenho 7. Não é isso? Errou. É 8. Eu tenho 8. Então tá aqui as suas dois valores. O A32 vale 8 e o A12 vale 0. Beleza? De maneira fácil e direta é assim. Igual vocês podem fazer essa segunda questão do mesmo jeito. Você vai pegar o A32. 32 é um número ímpar e um número par. Número ímpar com número par dá um número ímpar. Então eu encaixo aqui. 4 e 2 é um número par. Eu encaixo na de cima. Pronto, acabou. Acharia as duas respostas rapidamente. Beleza? É isso aí que a gente tem
nesses exemplozinhos. Então vamos voltar lá, tá? Para a parte importante. Então, vamos lá para os slides e a gente vai para prosseguindo o assunto. Tipos de matriz. Então, tipos de matriz. Depois a gente vê como é uma matriz, como transforma uma matriz, que toda tabela é uma matriz. Agora a gente vai para os tipos dela. Então, como é que a gente pode ver cada matriz? Então, cada matriz ela pode ser escrita da seguinte forma. A gente pode ter uma matriz linha, que é aquela que tem infinitas colunas. Ela pode ter infinitas colunas, porém ela só possui uma única linha, ok? Então, essa é a matriz linha. Matriz coluna é aquela que tem infinitas linhas, porém só tem uma única coluna. Então, essa é a matriz coluna. Matriz quadrática é a matriz mais importante que vocês têm que saber. É toda matriz na qual possui o número de linhas igual ao número de colunas. Toda vez que o número de linhas for igual ao número de colunas, a gente tem uma matriz quadrática, que é também chamada de matriz de ordem n. Então, matriz de ordem 2 é uma matriz 2 por 2, duas linhas, duas colunas. A matriz de ordem 3 é uma matriz 3 linhas e 3 colunas. Uma matriz de ordem 4 é uma matriz com 4 linhas e 4 colunas, e assim sucessivamente. Então, matriz de ordem é sempre uma matriz quadrática, tá? E a matriz quadrática é aquela matriz que possui número de linhas igual ao número de colunas. Ponham isso na cabeça. Matriz nula. Simples, é aquela matriz que só contém zero. Tudo zero, não importa o que aconteça, é sempre zero, beleza? Tudo é zero. Então a matriz linha pode ser uma matriz nula, a matriz coluna ela pode ser uma matriz nula, a matriz quadrática ela pode ser uma matriz nula, e assim sucessivamente. Então a matriz nula ela pode ser composta de tudo, tá? Mas ela é nula sempre que só possuir seus elementos forem todos zero, ok? Matriz identidade é toda matriz quadrática, escutem bem, é toda matriz quadrática na qual, na sua diagonal principal, lembrando que toda matriz ela possui uma diagonal principal, tá? Que é a diagonal que vem do A índice 1 até o último A índice aqui, tá? Até o último índice, dependendo da matriz. Nesse caso aqui vai do A índice 1 até o A índice 3,3, ok? Então vem o A índice 1, o A índice 2,2 e o A índice 3,3. Esses aqui são sempre constituídos de 1. O número é sempre 1. E o resto é sempre 0. Então a matriz de identidade ela tem que ser sempre uma matriz quadrática. Então toda matriz quadrática ela pode ser identidade. Basta que sua diagonal principal, que são aquela composta por A índice 1, A índice 2,2, A índice 3,3, A índice 4,4 e assim sucessivamente, dependendo da ordem da matriz, tá? Sempre vai ser 1 e o restante é 0, ok? O restante é 0. Então a gente tem uma matriz identidade, ok? Matriz oposta. Matriz oposta nada mais é do que o seguinte: eu tenho uma matriz original, tá? Nesse caso aqui eu tenho uma matriz original que é 2, menos 4, 3 e 6, que é uma matriz quadrática de ordem 2, tá? Para eu dizer que uma matriz é oposta a esta, basta que essa outra matriz ela tenha os sinais dos seus elementos trocados. Simples assim. Todos os sinais dos elementos estão trocados. Então a matriz é oposta toda vez que o B vai ser, o 2 vai ser menos 2, o menos 4 vai ser 4 positivo, o 3 vai ser menos 3 e o 6 vai ser menos 6, beleza? Então a gente troca os sinais, quando a gente troca os sinais a gente tem uma nova matriz, tá? Que vai ser oposta à primeira. Matriz transposta. A matriz transposta é uma matriz simples, que ela é o seguinte: você tem uma matriz que tem uma certa quantidade de linhas e uma certa quantidade de colunas, ok? Então o que é que vai acontecer na matriz transposta? A gente vai pegar a linha da matriz e vai transformar ela em coluna. Então o que é linha passa a ser coluna e o que é coluna passa a ser linha. Então a primeira linha se torna a primeira coluna, como a gente pode ver aqui. A primeira linha da matriz A é 1, 5 e 3. Ela se transforma na primeira coluna, 1, 5 e 3. A segunda linha da matriz A é 8, 2 e 7. Então ela passa a ser a coluna 8, 2 e 7. Beleza?
E por fim, matriz simétrica. A matriz simétrica nada mais é do que toda a matriz quadrática, tá? Na qual, quando a gente faz a transposta dela, ela fica igual à original. Então você tem os números iguais em certas posições. Então não importa o que aconteça, se você transportar ela ou não, vai dar sempre a mesma resposta, entendeu? Então essa é uma matriz simétrica, beleza? Aí aqui a gente tem uns exemplozinhos. Então vamos lá de novo, brincar um pouquinho com esses exemplozinhos. Tá aqui. Então vamos lá. Primeiro, classifique as matrizes dadas quanto ao tempo, ao tipo e à ordem. Então vamos lá. No primeiro exemplo, a gente tem uma matriz 2 por 2, tá? Então, o primeiro exemplo é a matriz 2 por 2. Isso aqui é uma matriz quadrática, ok? Então, é uma matriz quadrática de ordem 2 por 2, ok? Na segunda, a gente tem uma matriz coluna, tá? É uma matriz coluna. E a ordem dela, ela possui 3 linhas e uma coluna, obviamente. Por isso que ela é uma matriz coluna. A letra C, a gente tem uma matriz que é a matriz linha. A matriz linha, ela possui uma linha, obviamente. Então, é a matriz 1 por... E ali ela possui 3 colunas. Então, é a matriz 1 por 3, ok? E a matriz D, tá? É uma matriz quadrática, sim. Porém, ela possui dados interessantes. Ela tem como da sua diagonal principal, tá? A diagonal principal é isso aqui, tá? A sua diagonal principal é composta só de 1 e o resto dos seus elementos é 0. Então aqui, além de ser uma matriz quadrática, mas aí ela tem um nome especial. Ela é a matriz identidade, ok? Então a matriz identidade de ordem 3 por 3, beleza? Esses são os dados de cada um dos itens abaixo, beleza? Então vamos lá. Segunda questão, dada a matriz A, dada por 1, 2, menos 1 e menos 4, determine a transposta de A. Olha que coisa linda, transposta de A. Então a matriz A é essa aqui, eu tenho que calcular quem é o A elevado a T. Quem é o AT? O AT vai ser igual, parece o A7 aqui, meu Deus do céu, que coisa linda. Faz assim, ó. E agora sim parece um AT. Então o AT vai ser igual. Então vamos lá, transformar isso aqui em uma matriz coluna. Muito simples, muito fácil, tá? Então é o seguinte, ó. Feito isso, a gente vai fazer assim, ó. O que é linha? Então aqui eu tenho 2 e 1 como linha. O que é linha passa a ser coluna. Então eu vou ter a coluna 1 e 2. O que é linha, menos 1 e menos 4, passa a ser a coluna menos 1 e menos 4. Simple. Pronto, acabou. Essa é a transposta de A. E que felicidade, que coisa difícil. Nossa, professor, como tá difícil isso aqui. Certo? Tranquilão? Tranquilão. A próxima questão a gente tem, sendo a matriz A 2, 3, C, a matriz a segunda linha é 3, 4, Y e a terceira linha é o 0, 2 e 3, simétrica, determine C e Y. Eu sei que isso é simétrico. E o que é que significa simétrica? É quando a matriz transposta é igualzinha à matriz original. Então, quando eu faço a transposição da matriz, ela é igual uma igual a outra. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Como eu sei que a transposta é igual, então significa isso aqui. Que A é igual a A elevado a T. Beleza? Então, eu vou montar a matriz A aqui, para ficar bonitinho. Então, eu vou ter 2, 3 e C. Depois eu vou ter 4, 3, 4 e Y. Depois eu vou ter 0, 2 e 0 grande e 3. Beleza? Aí aqui eu vou botar a transposta dessa. O que é linha passa a ser coluna. Então eu vou ter 2, 3 e C. O que é linha passa a ser coluna. A segunda linha vira a segunda coluna. 3, 4 e Y.
E o que é linha, terceira linha, vira a terceira coluna. 0, 2 e 3. Prontinho. Fim de papo. Ok? Então quais são os valores de C e I? Quais são os valores de C e de Y? O C é igual a 0, né? Isso na mesma posição. Então C igual a 0. E o Y, tá? E o Y vai ser igual a 2. Y é igual a 2. Ah, professor, tô vendo aqui o Y também. Pode olhar que o Y aqui também é igual a 2. Olha aqui o 2. E o C? Olha o C aqui também. Ó. C aqui é igual ao 0 aqui. Ó. Olha que coisa linda. Beleza? Tranquilidade, né? Tudo bem tranquilo. Tá aqui matrizes transpostas e os tipos de matrizes que vocês podem verificar. Beleza? Então vamos voltando lá. Para lá e vamos seguir o baile. Segue o baile. Igualdade de matriz, tá? Como é que duas matrizes são iguais? Duas matrizes são iguais, tá? Sempre que os elementos contidos em seus respectivos lugares são iguais. Como a gente acabou de ver no exemplo anterior. A gente viu que uma matriz transmétrica e a matriz simétrica, né? Isso? Então, quando a matriz A é igual à sua transposta, e a gente notou que em cada posição o C era igual a 0 e o Y era igual a 2 ou vice-versa. Mas a ideia é a seguinte: em suas respectivas posições, os números eram literalmente iguais. Então, olhando isso aqui, a gente sabe, igualdade de matriz. Todos os elementos em suas respectivas posições tem que ser igual ao outro. Literalmente igual. Não tem nada de diferente. É igual, tá? Então, o que acontece? A gente tem o seguinte. A matriz A dada por 2, 3, 4, 3D, 5, E, 2 e 3. Uma matriz 3 por 3, ordem 3. E a matriz B também de ordem 3. 2, 3, C, 3, 5, Y, 3, 2 e 3. Qual é o valor de C, Y, D e E para que as matrizes sejam iguais? Muito simples. Só basta eu olhar as respectivas posições. Só eu olhar as posições. Então eu vou lá e igualo as posições. Então vamos lá. Eu quero saber quem é C. C é um número que está no B3, 3, né? Isso? Ou B13. Se C é B13, então eu vou lá em A. Quem é o A13? A mesma posição, é o 4. Então eu já sei que C é igual a 4. Beleza? Se eu vier para o Y, é a mesma coisa. O Y está na posição segunda linha, terceira coluna. Então eu venho para a matriz A e vejo. Quem está na segunda linha, terceira coluna é o 5. Então o Y é igual a 5. O D é um número que está no A e ele vai ser um número que ele está na segunda linha, segunda coluna. Então eu vou lá no B e encontro segunda linha, segunda coluna, eu tenho o número 5. Então o D é igual a 5. E o E, eu vou lá e vejo. O E é um número que está na primeira coluna, terceira linha. Então é o A31. Não é isso? Então eu vou lá no B e pego o elemento que está no B31. O B31 eu tenho o número 3. Então o E é igual a 3. Simples, fácil e para sempre. Tá aí igualdade de matriz. Não tem segredo. É simplesmente ser igual mesmo, ok? Então, por fim, a gente tem operação com matriz, tá? Como a operação com matriz é grande, ampla, então a gente vai ver em primeiro momento só a adição. A adição. Para eu somar duas matrizes, basta que as matrizes tenham o mesmo número de linha e o mesmo número de colunas, ok? O mesmo número de linha e o mesmo número de colunas. Só isso. Matriz tem que ser iguais, tem que ter as mesmas ordens, ou tem que ter o mesmo número de linha e o mesmo número de colunas. Só isso. Tendo isso, basta eu pegar cada elemento, tá? Cada elemento que esteja em seu respectivo local. Então aqui eu tenho 2, 3, 0, 0, 1, menos 1, 3, 1, 1, 1, menos 1 e 2. Então eu vou pegar cada elemento em seu respectivo lugar. Então 2 com 3 e somá-los. Então 2 com 3, 5.
3 com 1, 4. 0 com 1, 1. 0 com 1, 1. 1 com menos 1, 0. Menos 1 com 2 dá 1. Beleza? Então, cada um com seu cada qual, na mesma posição, no mesmo lugar. Lembrando que para fazer a adição, a gente precisa que cada elemento esteja em seu respectivo lugar. Você só pode somar cada elemento que está no seu respectivo lugar. Você não pode somar o A1, 2, um A2, 3, um B2, 3. Isso não existe, tá? Então você tem que somar o A1, 2 com o B1, 2, o A2, 1 com o B2, 1 e assim sucessivamente. Beleza? Ah, professor, mas o senhor só falou adição e não falou de subtração. E aqui eu já vi que tem subtração aqui nesse exemplo. E agora? Agora é muito simples, queridão. Queridão, qual é a diferença da soma para subtração? Além de, lógico, o resultado. É o seguinte. Quando você está fazendo subtração de alguma coisa, é uma soma com número negativo. É simples. Então o que é que eu faço? Lembra que vocês estudam, que eu já falei sobre matriz oposta, que nada mais é do que você trocar os sinais da matriz. Então, basta você trocar os sinais da matriz, é simples, ou trabalhar elas do jeito que elas estão aqui, ok? Então vamos lá, vamos tentar resolver esses exemplozinhos para que a gente possa fixar melhor o conteúdo. Então vamos lá, tá aqui, vamos resolver. A primeira fala aqui, determine A, B e C, tá ok? Uma matriz é igual a outra, tá? Então, matriz igual a outra, igualdade em matriz, cada termo vai em cada termo. Então, eu vou ter o A ao quadrado, vai ser igual a 1. Eu vou ter que módulo de B vai ser igual a 2. E eu vou ter que C é igual a 9. Então, qual é o valor de A? Óbvio. Se A é isso aí, tá? Se A é igual a 1, então, se A ao quadrado é igual a 1, então o A pode ser tanto 1 positivo quanto 1 negativo. Eu tenho duas respostas para esse A aqui. Se eu botar menos 1 aqui, menos 1 ao quadrado dá 1. Se eu colocar 1, 1 ao quadrado também é 1. Então, eu tenho duas respostas. O B, módulo de B é igual a 2. Para quem lembra, o que o módulo faz é massa. Para quem não lembra, fica um lembretezinho básico. É o seguinte. Toda vez que a gente está trabalhando com o módulo, o que o módulo fala é o seguinte. Só sai do módulo, só sai dessas barrinhas um número positivo. Se eu jogar um número negativo, como por exemplo, menos 3, se eu fizer isso aqui e botar menos 3 em módulo, isso aqui me dá como resposta 3. Ok? Se eu colocar 3 em módulo, número positivo, ele sai positivo também. Então é 3. Então, como módulo de B, o que é que nunca vai acontecer em módulo? O que nunca vai acontecer em módulo é esse aqui. Menos 2, tá? Ser igual a menos 2. Isso nunca vai acontecer em módulo, por quê? Porque o módulo nunca sai negativo, ele sempre sai positivo, beleza? Então, o que é que vai acontecer com esse B? Esse B, ele tanto pode ser 2 positivo, como ele pode ser também o 2 negativo. Porque toda vez que ele for 2 negativo, entre módulo ele sai positivo. Toda vez que ele for 2 positivo, entre módulo ele sai positivo também, beleza? Então eu tenho duas respostas para o B, eu tenho duas respostas para o A, eu tenho obviamente uma única resposta para o C, que é o próprio 9. Beleza? Tranquilidade. Essa é a primeira questão. Nada demais, nada de que dificuldade, que tranquilidade. Isso aqui é bem tranquilão para vocês, beleza? Vamos para a próxima. A próxima segunda. X, Y e Z, tá? Para calcular X, Y e Z, tal que a gente tem essas coisinhas lindas aqui. Então o que, é que a gente tem? A gente tem uma subtração. Como eu falei, a subtração nada mais é do que calcular o oposto. O que é que a gente pode fazer para que ficar mais tranquilo para você? Você vai fazer o seguinte: 2x z x menos y e u. Essa é a primeira matriz, beleza? Aí a gente vai, eu vou mudar esse sinal aqui de menos, vou botar mais. Aí o que acontece com a matriz que está ali? A matriz que está ali, a gente troca os sinais dela. 1 positivo fica 1 negativo. 7 positivo fica 7 negativo. O 7 positivo também fica 7 negativo.
E o 1 positivo fica 1 negativo. Pronto, acabou. E resolveu o problema. Isso aqui vai ser igual a soma. Então eu vou somar 2x com menos 1, tá? Lembrando, primeiro termo com primeiro termo. Então 2x menos 1. Aqui eu tenho x menos y menos 7. Então vou ficar com x menos y menos 7. Nesse lado de cá eu vou ter z menos 7. Z menos 7. E o de baixo eu vou ter 1 menos 1 que dá 0. É isso que eu vou ter, beleza? Esses são as brincadeirinhas. Isso aqui vai ser igual a... Aí a outra matriz é a 3, 2z, 4 e 0. Beleza? 3, 2z, 4 e 0. Aí eu vou fazer igualdade de matriz. Igualdade de matriz, cada termo em sua respectiva posição tem que ser igual. Só é fazer isso. Isso aqui tem que ser igual a isso aqui. Então, vamos fazer. Então eu vou ter 2x menos 1, tá? Igual a 3. Ora, se 2x menos 1 é igual a 3, então 2x vai ser igual a 3. Menos 1 está negativo, passa positivo. Então, mais 1. Então, x vai ser igual a 3 mais 1, 4. Então, 4 dividido por 2. Então, x vai ser igual a exatamente 2. X é 2. Já sei que x é 2. Z, tá? Z. Vamos calcular quem é Z. O Z vai ser igual ao seguinte. Z menos 7 é igual a 2Z. Beleza? Então eu vou passar o Z ao invés de menos 7. Então eu vou deixar o menos 7 aqui. Vai ser igual a 2Z menos Z. Beleza? O Z está positivo, passa negativo. Está aqui ele negativo. Então 2Z com menos Z dá 2 menos 1 que dá o próprio Z. Então eu sei que Z... Eita, que esse Zzinho ficou meio feinho, hein? Então eu vou ter que Z vai ser igual a menos 7. O Zzinho vai ser igual a menos 7. Então já achei quem é o Z. Achando quem é o Z, agora falta achar quem é o Y. Então x menos Y menos 7 é igual a 4. Beleza? Mas eu sei quem é x. Quem é x? X é 2. Então 2 menos y menos 7 é igual a 4. Menos y vai ser igual a 4. 2 está positivo, passa negativo, menos 2. 7 está negativo, passa positivo, mais 7. Beleza? Então o y vai ser igual, menos y, né? Vai ser igual 4 menos 2, 2. 7 mais 2, 9. Então aqui é 9. Então o y, tá? Multiplicando tudo isso aqui por menos 1, multiplicando por menos 1, eu vou ter y igual a menos 9. Eita, que ficou correndo ali esse 9. Beleza? Pronto, tá aí. Quem é x, quem é y e quem é z. Não é isso que ele queria? X, y e z, tá aí. X, y e z. Beleza? Hoje tá bem tranquilão, né? Lembrando que, pessoal, tentem resolver antes de ver as respostas, tá? Não vejam as respostas antes e depois resolvam não, porque sempre dá um bugzinho, e aí vocês não vão aprender, e aí vai dizer que não aprendeu, que é uma bagunça, aí deixa que vocês têm que fazer, tá? Então vocês façam e depois a gente faz as coisinhas direito. Então vamos lá. Terceira é, dadas as matrizes A e B, determina o valor de AT mais BT. Então primeiro eu tenho que saber quem é AT. AT é o que é linha, passa a ser coluna, então 2, 3 e menos 1, que era a linha passa a ser coluna, e o que é linha passa a ser coluna, então fica 0,
menos 1 e menos 4. Prontinho, bonitinho. BT vai ser igual a... O que é linha passa a ser coluna. Então, eu vou ter 2, 3 e 4. E depois eu vou ter 0, 3 e 7. Tranquilão. Montei as duas. Ah, professor, e agora? E agora é o seguinte. Agora a gente continua. Já que eu já sei quem é AT e quem é BT, ele quer saber quem é AT mais BT. Quem é AT mais BT? Basta eu somar as matrizes. Somar. Então eu vou somar. 2 mais 2 é 4. Então eu sei que o primeiro termo é 4. 3 mais 3 eu sei que é 6. Então o segundo termo da segunda linha, primeiro termo, é 6. Segundo termo da primeira coluna, o terceiro termo da primeira coluna vai ser menos 1 e 4. Menos 1 mais 4 dá 3 positivo. Beleza? 4 menos 1, 3. Beleza? Segunda coluna, eu vou ter primeiro termo 0 mais 0, o próprio 0. Segunda coluna, segundo termo 3 menos 1. 3 menos 1, 2. Então tá aqui o 2. Terceiro termo da segunda coluna, 7 menos 4, 3. Tá aqui, pronto. AT mais BT dá isso aqui. O outro ele quer isso aqui, ó. A mais B, ambos elevado à transposta, tá? Então o que é que eu tenho que saber? Quem é A mais B? Quem é isso aqui? A mais B. Quem é A mais B? A mais B vai ser o seguinte. O primeiro termo é 2. Se vocês não estiverem enxergando, vocês deem um zoomzinho assim. Ui, olha lá. O primeiro termo é 2, tá? O primeiro termo é 2. Então 2 mais 2, 4. Tá aqui o primeiro termo. O segundo termo é 3. 3 mais 3, tá aqui, é 6. O próximo é menos 1 e 4. 4 menos 1, 3. Tá aqui. Beleza? O próximo, 0 com 0. 0 com 0 é o próprio 0. Depois eu vou ter menos 1 e 3. 3 menos 1, 2. Tá aqui o 2. Depois eu vou ter menos 4 e 7. Menos 4 com 7 dá 3. Tá aqui. Agora o que é que acontece? Eu tenho que transformar isso aqui em uma matriz. E eu tenho que transformar isso aqui em uma matriz transposta. Então eu tenho que fazer a transposta disso aí. O que é linha passa a ser coluna. Então 4, 6 e 3. O que é linha passa a ser coluna. 0, 2 e 3. Então o que é que eu quis provar com esse exercício? Eu quis só provar o seguinte. Que toda vez que vocês estiverem trabalhando matriz, se você tiver que fazer soma de duas transpostas, é a mesma coisa de você somar as matrizes antes de fazer a transposta e depois sim transportá-las, entendeu? Então, o que eu quero dizer? Antes, ao invés de você fazer transposta de uma, transposta de outra e somar, vocês podem somá-las diretamente e depois fazer a transposta, porque dá igual, ok? Ou o inverso, beleza? Entendidos? Você reduz o trabalho. Ao invés de fazer transporte de um, transporte de outro, para depois fazer, você só faz somar as duas e depois cria a transposta. Sempre vai ser igual. Beleza? Bem tranquilão, né? Nada demais. Tudo bem suave. Então vamos para a próxima. A próxima é o seguinte. Sendo A igual a I J 3 por 2, onde obedece essa lei aí, B igual a B e J 3 por 2, onde obedece a outra lei ali, calcule A menos B e B menos A. Beleza. Então vamos lá. Quem é a matriz A? Que é importante saber, né? É uma matriz 3 por 2. Então eu tenho 3 linhas e 2 colunas. Até aí, tranquilo. Primeiro termo é sempre o 1, 1. Tá? Então eu tenho A, 1, 1. Eu vou ter o A, 1, 2. Porque é sempre, só vai no máximo a duas colunas. Então, é esse aqui.
O A1 vai ser 2 vezes 1 menos 1. E o A12 vai ser 2 vezes 1 menos 2. Beleza? Então eu vou ter 2 vezes 1, 2, 2 menos 1, 1. 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2, 2 menos 2, 0. Depois eu vou ter o A2, 1 e o A2, 2. Esse aqui é a segunda linha. Beleza? Então eu vou ter 2 vezes 1. 2 vezes 2 menos 1. Não é isso? É. 2 vezes 2 menos 1. E o B vai ser 2 vezes... O B não. O 2 por 2 vai ser 2 vezes 2. O A22. Tá? Então 2 vezes 2, 4 menos 1, 3. 2 vezes 2, 4 menos 2, 2. Então eu vou ter... O primeiro aqui vai ser 1 e 0. O segundo vai ser 3 e 2. Agora falta os terceiros, beleza? Então vamos lá. Terceiro vai ser A3, 1 e o A3, 2. Terceira linha. O A3, 1 vai ser 2 vezes 3 menos 1. E o A32 vai ser 2 vezes 3 menos 2. 2 vezes 3, 6 menos 1, 5. 2 vezes 3, 6 menos 2, 4. Então aqui eu vou ter 5 e 4. Tá aqui a matriz A. Tranquilinha, facinho, bem relax, beleza? E a matriz B? Falta a matriz B. Quem é a matriz B? A matriz B segue o mesmo padrão, porém a fórmula é diferente. B1, B1, 2. B1, 1 elevado a 2 mais 1. Já que a lei de formação do B é essa aqui, tá? Então, 1 elevado a 2, 1, 1 mais 1, 2. Depois eu vou ter 1 elevado a 2 mais 1, mais 2. 1 elevado a 2, 1, mais 2, 3. Então eu vou ter B2, 1 e B2, 2. B21, B21 vai ser 2 elevado a 2 mais 1. B22, 2 elevado a 2 mais 2. 2 elevado a 2, 4 mais 1, 5. 2 elevado a 2, 4 mais 2, 6. Beleza? Então eu vou ter aqui, primeiro vai ser 2 e 3. Depois eu vou ter 5 e 6. Beleza? São esses dois aí que a gente vai ter. Aí depois a gente vai ter o B3, 1 e o B3, 2. B31 vai ser 3 elevado a 2 mais 1. B32, 3 elevado a 2 mais 2. 3 elevado a 2, 9. 9 mais 1, 10. Aqui é 10. O outro é 3 elevado a 2, 9 mais 1, 11. Então aqui eu vou ter 10 e aqui eu vou ter 11. Prontinho. Acabei a matriz A, acabei a matriz B. Feito isso, agora a gente vai para o que interessa. Ele quer saber o que? A soma de A mais B e depois a soma de B mais A, na verdade a subtração, né? Então, para fazer a subtração de maneira direta, a gente pode fazer de maneira diretona. Então, A menos B. Vamos direto, A menos B. Vamos fazer diretão, hein? Então, eu vou ter todos os números de A, então 1, menos os números de B, que é 2. Depois 0, menos 3,
Depois eu vou ter o 3 menos 5. Depois eu vou ter o 2 menos 6. Depois eu vou ter o 5 menos 10. Depois eu vou ter o 4 menos 11. Beleza? Então isso aqui vai ser 2. 1 menos 2 dá exatamente menos 1. 0 menos 3 dá o próprio menos 3. 3 menos 5 dá menos 2. 2 menos 6 dá menos 4. 5 menos 10 dá menos 5. E 4 menos 11 dá menos 7. Beleza? Tá aqui a sua matriz A menos B. Ah, professor, e agora a matriz B menos A? Então a gente faz aqui a matriz B menos a matriz A. Quem é a matriz B menos A? Eita, eu ia fazer uma chave aqui, ó. Olha a coisa linda aí. Quem é a matriz B menos A? A matriz B menos A vai ser a matriz que vai ser o B. Então eu pego cada elemento de B e subtraio do elemento de A. Menos 1. Depois eu vou ter 3 menos 0. Depois eu vou ter 5 menos 3. Depois eu vou ter 6 menos 2. Depois eu vou ter 10 menos 5. Depois eu vou ter 11 menos 4. Beleza? Beleza. Então a matriz vai ser 2 menos 1, 1. 3 menos 0, o próprio 3. 5 menos 3, 2. 6 menos 2, 4. 10 menos 5, o próprio 5. E por último, 11 menos 4, 7. Prontinho. Tá aqui a resposta. Beleza? Então tá aí feito todas as questões. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham gostado, que vocês tenham aprendido alguma coisa. Que vocês não entenderam, tentem revoltar o vídeo para entender, ok? E nos vemos depois no próximo vídeo, beleza? Valeu, falou, falou.